Olá, mamãe recém-nascida! Hoje eu vim aqui te falar sobre um tema que desperta muitas dúvidas no pós-parto: a alimentação durante a amamentação. O que comer, o que não comer? Tem algo que você possa comer para aumentar a produção do seu leite? Ou de alimentos que sejam proibidos? Enfim, eu tenho muita informação para te dar sobre esse assunto. Quer saber tudo e mais um pouco? Vem comigo! Se você já me acompanha aqui no canal, sabe que eu vou direto ao ponto, sem enrolação, com clareza e objetividade. E se você ainda não me conhece, bem-vinda! Eu me chamo Josiane Birger Dalago, eu sou nutricionista e educadora física, tenho um filho de 3 anos e estou no meu 5º mês de gestação. Eu amamentei meu filho até 2 anos e meio e ele é muito saudável. E eu espero isso para a baby que tá vindo aí também. Afinal, foi maravilhoso e eu já tô com saudades. O fato é que até os 6 meses do bebê, tudo o que ele precisa tá aqui, ó. Tem um verdadeiro banquete em cada mamada. Após isso, recomenda-se o aleitamento até os 2 anos de idade. E é exatamente por isso a necessidade de você caprichar muito na sua alimentação. Não só para oferecer para o seu bebê tudo o que ele precisa através do seu leite. Até porque pode até faltar para você, mas para o seu leite não vai faltar nunca. Lembre-se, não existe leite fraco. Mas você deve se alimentar bem justamente para não faltar para você. Então, vamos ao primeiro ponto: o que você pode e deve comer durante a amamentação. Basicamente, comida de verdade. Alimentos naturais e diversificados, não tem muito segredo. Então, eu vou ser bem objetiva, citando alguns alimentos que você precisa realmente consumir. Quando for necessário, deixar o leite um pouco mais calórico, que é importante quando o bebê precisa ganhar peso. Você pode consumir fontes de gorduras boas, como as oleaginosas, o abacate, o azeite de oliva, a linhaça, a chia, os peixes e até o açaí. Esses são os alimentos mais poderosos para você inserir na sua dieta. O leite pode mudar a composição dele e passar de umas 40 para até 70 calorias por cada 100 ml de leite. Outra fonte potente de nutrientes que você deve incluir nas suas refeições são os alimentos funcionais, que trazem muitos benefícios, além das calorias fornecidas pelo carboidrato, pela proteína e pela gordura. Os compostos bioativos desses alimentos, eles certamente vão te nutrir demais nesse momento. E aqui eu ressalto os mais importantes, os mais top da lista: azeite de oliva, as oleaginosas, como castanhas, nozes, avelã, pistache, as sementes como a linhaça, a chia, as sementes de abóbora e as de girassol, os pré e probióticos como kefir, alho, cebola e aveia, iogurte natural. Você deve também consumir frutas vermelhas, amarelas e laranjas, os vegetais verdes, especialmente os mais escuros, além dos alimentos roxos como a alface roxa, o suco de uva integral e o açaí. Deve também consumir as fontes de ômega 3 e 9, como sardinha, salmão, a cúrcuma, o açafrão. Estes você deve mesmo incluir na sua dieta, porque eles com certeza garantem o suprimento das suas principais demandas nutricionais. Além disso, consuma em cada refeição uma fonte de gordura, uma de carboidrato e outra de proteína. E o carboidrato, ele preferencialmente deve ser de absorção lenta, ou seja, que te sacie por mais tempo, como os alimentos integrais, por exemplo. Aqui entram também as fontes de fibra, que elas são bem importantes para te deixar saciada por mais tempo, além de melhorar o seu trânsito intestinal. Agora, algo que você realmente deve se atentar nesse momento é para o consumo de água. E isso é muito importante para garantir uma boa produção de leite e para não te desidratar na amamentação. Entenda que durante a amamentação você pode comer de tudo, só que esses alimentos que eu mencionei, eles são padrão ouro e vão garantir a sua saúde durante a amamentação. Mas será que tem alimentos que são proibidos da amamentação? A resposta é não. Alimentos, não. Mas você não pode consumir bebida alcoólica e algumas medicações por conta própria. De fato, isso é proibido, mas alimento, não. Porém, há alguns cuidados que você deve observar. Alimentos que dão cólica no seu bebê. Não há um consenso, uma regra com relação a isso. Pode dar cólica num bebê e no outro não. Só que alimentos como feijão, repolho, cebola, lentilha, brócolis, chocolate e leite são os mais conhecidos. Uma dica é ter um diário das cólicas e anotando. Hoje eu consumi feijão, deu cólica. No outro dia eu consumi e também deu cólica. Opa, esse alimento pode provocar cólica no teu bebê. Aí evite isso por hora. Isso é muito individual mesmo e esse relatório com as anotações pode te ajudar bastante.
Inclusive, conta aqui pra gente nos comentários sobre alimentos que você comia ou come e que interferem na amamentação, que interferem no seu bebê. Já aproveita, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo, porque essa é a sua forma de contribuir com o meu trabalho. Outro cuidado importante são os alimentos que estimulam o bebê, como o chocolate, alguns chás e o café, por exemplo. Evite mesmo, porque ele vai ficar bem mais ligado. Outro cuidado para ficar atenta é em relação ao consumo dos chás, porque alguns são emagrecedores ou diuréticos, e isso pode te desidratar. E outros realmente não são indicados à amamentação, porque podem diminuir realmente a produção do leite. Então, prefira água saborizada se tem dificuldade de tomar água. E com relação ao álcool, o ideal é não beber nada mesmo, porque tudo passa para o bebê. Mas, se acontecer, não aumente por pelo menos 3 horas e despreze esse leite após esse período antes de amamentar. O ideal é ter um pouco de leite estocado no freezer e usar esse mesmo nas 5 ou 6 horas passadas da ingestão do álcool. Se sabe que vai beber, já faz uma reserva de leite antes. Porém, o correto, o indicado, o ideal e o recomendável é não beber. Um outro detalhe interessante é em relação aos temperos. Pode ou não pode? Pode sim, mas o sabor do leite muda e o bebê pode não querer aquele leite sabor leite condensado com alho, por exemplo. O sabor muda sim, e até é algo interessante para se falar, porque algumas pesquisas mostram que essa mistura de sabores do leite pode justamente facilitar a introdução alimentar a partir do 6º mês do bebê, justamente pelo fato do bebê já ter sido exposto aos sabores diversos enquanto só mamava. Então, tem esses 2 pontos para a gente observar, mas pode sim, sem problemas. E vamos para a próxima dúvida. Como aumentar a produção do leite? Será que tem como? Bom, definitivamente, cerveja preta e canjica não aumentam a produção de leite. Por mais que aquela amiga ou parente sua garanta que funcione, não há comprovação científica que justifique o aumento da produção de leite por conta do consumo desses alimentos. Aliás, esses são os que eu conheço, mas se você conhece outros com essa fama de aumentar o leite, conta aqui nos comentários pra gente saber. Há alguns estudos sim sobre a aveia e o seu possível potencial para o aumento da produção do leite. Mas sabe o que vai fazer mesmo o seu leite jorrar? Beber muita água e deixar o seu bebê mamar bastante. Isso de fato aumenta a produção do leite. A sua mama fabrica o leite e também armazena. Enquanto o bebê está mamando, a produção já está acontecendo simultaneamente. E essa comunicação entre a boca do bebê e o peito informa para a mama a demanda do bebê naquele momento. Gente, isso é tão incrível. E não há nada mais perfeito do que isso. Por isso que não existe leite fraco e o seu leite é perfeito para o seu bebê. Agora, o que pode acontecer é ele ser menos calórico por conta da sua alimentação, que é aquilo que eu já falei em relação à sua ingestão de gorduras boas. Ou outro detalhe bem importante, que é a pega e o tempo de mamada. Ele pode estar sugando só o primeiro leite, que é aquele que mais hidrata. Mas aí eu me aprofundo mais nisso em outro momento. Hoje, o meu objetivo é falar mesmo sobre a sua nutrição. A nutrição da mãe durante a amamentação. Então, água e livre demanda de mamadas são infalíveis para aumentar a produção de leite, sim. Agora, se você quiser aumentar artificialmente a produção do seu leite, faça a ordenha 1 ou 2 vezes por dia e congele ou doe o seu leite. Mas cuidado, aumenta muito, aumenta mesmo, eu falo por mim. O leite jorrava no banho e a mama enchia muito rápido. Eu usei essa aqui, eu gostei bastante e eu vou deixar o link aqui na descrição. E por último, o que é que pode prejudicar ou diminuir a produção do leite em relação à sua nutrição? Na verdade, não há alimento ou bebida que possa diminuir a produção do leite. O que pode, de fato, diminuir a produção é ingerir pouca água. Ou o bebê deixar de mamar por algum motivo, ou mamar um pouco menos. Ou ainda você deixar de produzir leite por deficiências em relação à prolactina, que é o hormônio que produz o leite, ou pior ainda, passar por algo que interfira na produção e liberação de ocitocina, que é o hormônio que ejeta o leite. E aí, sabe quem pode fazer isso? O estresse e a ingestão de álcool. Eles podem sim aumentar a adrenalina e diminuir ou até bloquear a liberação da ocitocina. Então, mamãe, relaxe e se doe para a amamentação. Passa tão rápido. Esse momento é só de vocês dois. E esse olhar do seu bebê para você durante a mamada é mágico. E nem 1000 palavras podem substituir. Inclusive, esse olhar também libera ocitocina, que vai aumentar a produção do seu leite.
Curta cada segundo desse período, porque ele é difícil, mas passa rápido e deixa saudades. Para finalizar, não se culpe se você não pode ou não consegue amamentar. Tem tantos mistérios sobre isso ainda. E cada gestação é diferente, até para a mesma mãe. Às vezes o primeiro filho não mamou e o segundo sim. E tá tudo certo. Se você amamenta, parabéns. Amamentar é doação, é vida, é amor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aceito e adoro sugestões sobre esse e outros assuntos relacionados à alimentação e atividade física no pós-parto. Então, não se acanhe não. Pode deixar aqui a sua sugestão, o seu comentário. Faça parte desse canal. Se inscreva e deixe o seu like. Você me ajuda muito fazendo isso, que é tão simples para você e muito valioso para mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo.